Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre reserva de emergência, que é o primeiro passo antes de você começar a investir. Reserva de emergência é aquele valor que eu pedi para você multiplicar por 12. Lembra naquela planilhinha que você fez agora há pouco no papel, no seu rascunho? Dá uma olhadinha lá nos seus custos essenciais para a sua sobrevivência. Eu pedi para você multiplicar por 12 no final, correto? Esse é o valor que você precisa ter dentro da sua reserva de emergência, você conseguir segurar as pontas se alguma coisa der errado, porque o mais certo que vai acontecer na nossa vida é que algo incerto também irá acontecer, né? Então, imprevistos acontecem, acidentes acontecem, a gente precisa estar preparado para esses acidentes. Reserva de emergência você vai usar em caso, por exemplo, de um hospital que você precise pagar, ou, por exemplo, o seu filho adoeceu e você precisa comprar remédio, o remédio é caro, você pode usar da reserva de emergência. Você bateu o carro e precisa pagar a franquia do seguro, reserva de emergência paga. Então a reserva de emergência é para te deixar tranquilo. Quantas pessoas nessa época de pandemia foi mandar embora do seu serviço e não tinha nada para colocar dentro de casa para comer? Porque, afinal, o que foi distribuído pelo governo, né, o auxílio emergencial que foi distribuído pelo governo, era muito pouco. As pessoas não conseguiam colocar comida dentro de casa com esse auxílio emergencial. Imagine se todas as pessoas tivessem essa reserva de emergência de pelo menos um ano de sobrevida. Isso dá uma tranquilidade, isso dá uma paz para a pessoa conseguir procurar um outro emprego, conseguir fazer outra coisa para ir se virando e resolvendo a sua vida. Por isso que é importante aí a reserva de emergência, tá? Reserva de emergência você precisa deixar em um local que ela tenha liquidez imediata. O que é liquidez imediata? É aquele local que você consegue colocar e tirar o dinheiro sem se preocupar, sabendo que você vai conseguir tirar esse dinheiro na hora que você precisar. São os investimentos que nós chamamos de D mais zero. Ou seja, na reserva de emergência você não se preocupa com o rendimento, quanto aquele dinheiro vai gerar de retorno para você. O que você precisa se preocupar é que esteja em um lugar seguro e que ele tenha liquidez imediata, que você consiga sacar ele quando você precisar, ok? Reserva de emergência ela é obrigatória antes de você começar a investir, antes de você começar a usar o seu dinheiro para qualquer outra coisa que for. E ela é diferente da reserva de oportunidade. Por exemplo, você não pode ter a sua reserva de emergência e aparecer alguma oportunidade de você trocar de carro ou de você trocar de casa e você utilizar a sua reserva de emergência. Não. Reserva de emergência você pode deixá-la numa conta separada e caso algo acontecer você utilize ela, tá? Reserva de oportunidade é outra coisa que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, ok? Bom, aqui eu deixei mais ou menos separado para vocês como que seria uma racionalização aí dos valores de entrada que você recebe. Então, por exemplo, 50% para os seus custos essenciais. Então, uma pessoa que ganha R$5.000, R$2.500 é para aquelas despesas de custos essenciais que vocês já calcularam ali naquela planilha. 10% do seu salário livre para você gastar com o que você quiser. 10% para objetivos de curto e médio prazo, por exemplo, uma viagem, tá bom? Para os seus planejamentos aí de curto e médio prazo, trocar de computador, trocar de carro, ok? E os outros 30% para você investir em você mesmo, investir em uma boa faculdade, investir no seu futuro, numa aposentadoria, para você investir naquilo que faz sentido para você. Lembre-se, não troque o seu futuro pelo seu presente. Às vezes você deve estar pensando, Rodolfo, mas eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Realmente, eu concordo com você, você não tem essa certeza. O futuro a Deus pertence, né? Porém, muito provavelmente você vai estar vivo amanhã. E se você não tiver essa condição, provavelmente lá na frente você também vai chorar, tá? Esse planejamento que eu apresentei para vocês, talvez ele esteja muito arrojado, principalmente para quem está começando. Então, por mais que você não consiga investir, né, guardar esses 30% do que você ganha hoje, quanto que você consegue? É 10%? É 5%? Só 2%? Não importa, mas comece a guardar a partir de agora, comece a investir a partir de agora no seu futuro, beleza?